Boa tarde, galerinha do 8º ano B, 8º ano C. Mais uma semana de muito estudo com vocês, tá bom? Então, o que nós vamos ver essa semana? Ponto médio de um segmento de reta. O que é o ponto médio? O ponto médio de um segmento de reta é o ponto que separa o segmento em duas partes iguais, sempre no meio do segmento, formando duas partes iguais. O segmento de reta possui inúmeros pontos alinhados, mas somente um deles divide o segmento em duas partes iguais. A identificação e a determinação do ponto médio de um segmento de reta serão demonstrados com base na ilustração a seguir. Então, olha a figura que eu coloquei aí para vocês, ó. Tem o ponto A e o ponto B. Se vocês olharem aqui, ó, ponto A e o ponto B. Esse ponto M aqui divide esse segmento AB certinho no meio, em duas partes iguais. Então, eu falo que esse ponto M é o centro do segmento, ou é o ponto médio do segmento AB. Agora, a mediatriz. O que é a mediatriz? É o lugar geométrico dos pontos que equidistam de dois pontos A e B distintos. O traçado da mediatriz determina, consequentemente, o ponto médio de um segmento AB. E pontos que equidistam significa que tem uma distância de dois pontos. Então, olha o desenhinho também, ó. Eu tenho o ponto A e o ponto B. No meio do ponto AB, eu tenho o ponto médio M. Se eu traçar uma reta perpendicular, o que é reta perpendicular? Quando forma um ângulo de 90 graus. Eu chamo essa reta de reta mediatriz do segmento AB. E bissetriz? Bissetriz é uma semirreta com origem no vértice de um ângulo, dividindo em dois ângulos congruentes. O que é ângulo congruente? São ângulos iguais. A bissetriz é equidistante dos lados do ângulo. Então, olha aqui também a figurinha da bissetriz. Eu tenho aqui um pontinho, que é o vértice do meu ângulo A, o B, o lado C, e aqui no meio é a bissetriz. Então, a bissetriz vai dividir esse ângulo aqui em dois ângulos iguais. Então, a propriedade dela é esses dois ângulos serem iguais. Então, agora vocês vão pegar o conteúdo lá no site, copiar no caderno e resolver os exercícios propostos, tá? Bons estudos para vocês.